E esta noite, neste Alerta Portugal, é meu convidado João Luís Soares, advogado, doutor, boa noite. Vamos olhar para estes números, há aqui outros números, mas destacar este, 64 crianças com menos de 12 anos, e é um número que é 35 crianças a mais do que é em 2022. Esta é uma realidade que nos deve fazer, pelo menos, ter alguma preocupação e acompanhar com outros olhos. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Todos os fenómenos de criminalidade devem suscitar aquilo que é uma intervenção de direito e a nossa preocupação na análise daquilo que são, obviamente, as suas características e, mais do que isso, a sua fonte, de onde vem e como se desenvolvem este tipo de fenómenos. O caso muda ainda mais de figura quando temos a intervenção de menores, que normalmente não estão associados à prática deste tipo de criminalidade, e, em segundo lugar, quando temos, como disse muito bem, uma evolução que é muito significativa num período temporal muito curto. Em 2 anos tivemos, portanto, mais 30 e poucos casos dessas situações em que efetivamente houve a participação de menores. Existe aqui uma preocupação que eu diria que é sublinhada, que eu diria que é premente no sentido de perceber quais as causas, em primeiro lugar, da efetiva participação desse número de crianças nessas formas de criminalidade e, em segundo lugar, perceber também o que está por trás desta evolução e deste crescimento tão desmesurado dos números. A pandemia tem aqui um papel que me parece significativo, existem vários relatórios, nomeadamente do IAC e de outras instituições, que fazem um nexo de causalidade direto entre a existência da pandemia e, enfim, o confinamento que muitas dessas crianças e desses intervenientes nessas faixas etárias foram sujeitos e que depois, com o ressurgimento de uma normalidade e de uma liberdade, poderá ter alguma explicação no desenvolvimento desses números. Mas não chega, é uma explicação muito curta para aquilo que parece ser um fenómeno, não só jurídico, mas também social. Estamos a falar de um fenómeno que não é exclusivamente urbano, ainda que a maioria dos crimes, pelo menos os crimes graves, tenham sido cometidos na zona da Grande Urbana, na zona da Grande Lisboa, pelo menos mais de metade assim aconteceram, mas 410 crimes graves cometidos por crianças, 123 delas estão institucionalizadas e Portugal tem uma taxa elevadíssima de crianças em instituições. No que é que nós estamos a falhar, se é que estamos a falhar? Porque continuamos a colocá-las em centros educativos e depois temos estes números que continuam sucessivamente a aumentar. É muito interessante ver que, de facto, este fenómeno que costumava estar mais ligado às grandes zonas metropolitanas, Lisboa e do Porto, onde efetivamente havia nichos onde estas situações com famílias desregradas e desagregadas potenciavam o aparecimento destas realidades. Nos distritos Faro e Beja, por exemplo, são, a par de Lisboa, os locais onde há mais atividade grupal de criminalidade infantil. É muito interessante e preocupante de verificar isso, porque temos, enfim, distritos, como disse bem, do interior e, portanto, que estão também sujeitos a estes novos fenómenos de criminalidade. Eu penso que isso pode ser também um indício, uma pista para resolver, ou pelo menos para sinalizar o que poderá estar aqui a não funcionar. Na minha opinião, existem vários vetores que nós podemos aqui destacar. Em primeiro lugar, o tradicional neste tipo de fenómenos, que é a falta de sinalização atempada deste tipo de situações. Obviamente, como disse a responsável do IAC, esse tratamento não pode ser só feito trabalhando, entre aspas, a criança, isto é, preparando-a para essa ressocialização, deve ser feita no seio da família, no seio da escola, enfim, no seio das estruturas sociais onde ela desenvolve a sua atividade. Mas mais do que esse papel de sinalização e de prevenção, existe também um papel efetivo quando elas estão institucionalizadas. Não é despiciente, como disse muito bem, ressalvar que muitas destas crianças já estavam sinalizadas, portanto já estavam dentro do sistema de tratamento oficial e mesmo assim voltaram a reincidir, voltaram a praticar crimes e crimes graves, que é ainda mais preocupante. E como tal, há aqui também algo que não está a funcionar no próprio modelo de tratamento e de ressocialização. Falta de meios, certamente. Falta também de sensibilidade naquilo que é ou que são as características concretas de cada uma destas crianças. Também parece que sim. Agora, é um fenómeno muito polivalente e que deve preocupar-nos a todos enquanto sociedade.